arte muito antiga, a tapeçaria teve seu apogeu na Europa entre os séculos XV e XVIII. Os tapetes costumavam cobrir as paredes dos castelos, conventos, igrejas e casas da nobreza. Além da função decorativa, os painéis em lã e seda também ajudavam a aquecer o ambiente. A técnica se desenvolveu principalmente na França e no norte da Bélgica. Em geral, os tapetes retratavam imagens do cotidiano e da vida na corte. Fatos históricos, como as conquistas de Alexandre o Grande e do rei de Portugal, Dom Afonso V, inspiraram a confecção de várias obras. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Os temas bíblicos e as paisagens também eram comuns nessa arte. As obras reproduziam a cultura francesa e flamenga da época. Hoje a tapeçaria ainda tem um papel importante na decoração de interiores. O tecelão Henrique Schuckmann, por exemplo, já trabalha com essa arte há mais de 30 anos. Henrique, como é o teu trabalho? Como é que é a tua técnica? Basicamente, eu uso um instrumento de trabalho que é um tipo dos teares existentes, que é o de alto liço. E esse trabalho é feito com diferentes materiais. No momento eu estou usando materiais reciclados. Por exemplo, isso aqui são materiais que são sobras de confecção, redes de pesca, fios de âncora, restos de lycra, de maiô. Eu tenho aqui cordas encontradas na praia, esponjas, redes. Esses materiais todos são convertidos em fios. São coisas que eu retiro normalmente na areia das praias. Uma vez obtidos os fios, eu separo, classifico, e quando eu vou realizar uma tapeçaria, um painel de parede, eu trabalho nesse tear. Então olha aqui, eu estou passando da esquerda para a direita, em cima dos pares e por baixo dos ímpares. E quando eu volto, eu vou fazer o contrário, eu posso utilizar esses quase como se fossem uns anzóis que vai pescar os fios que estão atrás. Ao fazer isso eu inverto e crio uma passagem invertida. Então a gente chama de calada normal e calada invertida, tá? Então quando eu vou e volto por duas caladas, eu estou intercalando fios, um por cima e por baixo, um por cima e por baixo. Só que todos esses fios já estão separados por uma madeira, que é um separador. Então eu passo direto. Aqui é bom deixar ele bem torcido, porque isso aqui é um tecido para ele se converter num fio. Eu coloco ele aqui e vou bater. Na volta, o que eu passei por trás, vou passar pela frente. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Pegar só os de trás. Esses aqui são os de trás. E eu passo aqui. Passo e vou bater. Então, nesse processo, eu acrescentei uma linha dessa cor. Se eu fizer isso com diferentes cores, em diferentes posições, eu vou criar algum desenho. Para dar certo de ser uma imagem, que é aquela que eu busco, eu tenho que ter noção exata de onde eu estou e colocar a cor certa no lugar certo. No início dá um trabalho de você colocar todas as cores. Às vezes você entra com 30, 40, 50 desses rolinhos de fios, cada um com uma cor. E depois você vai subindo e vai mexendo com eles para criar o desenho. A arquitetura, você tem o projeto e tem a execução. Na tapeçaria, a gente tem o cartão de tapeçaria, que vai te dar, como na arquitetura, o projeto, e depois tem quem executa, que pode executar o seu próprio projeto, um projeto de outro.
Com tanta experiência, o artista nem precisa mais do cartão de tapeçaria na hora de tecer uma peça. Essa aqui eu estou usando uma imagem. Essa imagem ela vem de um estudo sobre rupestres em Santa Catarina. Entre vários eu tenho essa imagem, tá? Então eu olho para essa imagem e vou colocando aqui. Que esse peixe aqui, nada? Nada muito bem, ó. Esse é um peixe que é de materiais reciclados, material catado na praia, então tem rede de pesca, tem soga, corda de âncora. Então é uma das obras dessa ala aqui, que são os rupestres. Os rupestres é uma série que eu estou fazendo com materiais, todos eles retirados das areias. Então, aqui nós temos cordas de âncora, esponjas, cadeiras de praia, o assento das cadeiras desfiados. Então, essa peça aqui, ela é a réplica de um rupestre que está na Ilha do Coral, em Garopaba. Ela tem 50 signos e alguns deles estão sendo desmanchados. Então, eu coloquei um material aqui que ele é mais efêmero. Então, as pessoas que estão assistindo ou vendo a exposição, eu convido para elas tirarem pedaços e arrancarem, né, para como fosse fazer o mesmo processo que está acontecendo. Também da série rupestre, essa tapeçaria reproduz uma pintura encontrada na Ilha do Campeche, em Florianópolis. Aqui tem até pena da gralha azul. Durante o momento que eu estava aqui, caiu uma gralha, bateu no vidro e caiu morta. Então, no mesmo momento eu retirei as penas. Então, isso daqui é mostrando as penas da gralha azul. Professor do artista, o uruguaio Ernesto Arosteg serviu de modelo para a confecção desta peça, a primeira feita com material recolhido do chão. Aqui tem lycra de maiô, tem bastante fios de enferrujados, que tem essa cor, que foram catados aí na beira da praia. Eu gosto sempre de mencionar porque ele é o pai da tapeçaria no Cone Sul. E para fazer este peixe, o tecelão usou até preservativos doados pelas fábricas e pelo SUS. O material apresentava defeitos de fabricação ou estava fora da validade. Isso aqui são camisinhas. Elas estão separadas em grupos para ser tingidas. Meninas da Guerra simboliza as crianças que viveram as duas grandes guerras, incluindo a avó do artesão. Veja, afinal Tancredo vive, é o título desta tapeçaria que retrata Tancredo Neves. E nós tínhamos duas revistas famosas na época, era a Veja e a Afinal. E a Afinal mostrava o boneco de papier-mâché, que era utilizado nas caminhadas pelas diretas já, as crianças se aproximavam e beijavam. E aqui do lado direito
foi colocado a ordem e progresso, dando a volta e tapando a boca, que ele morreu. Como quisiera poder vivir sin agua. E nesta peça, vemos uma índia pintada com as cores usadas no Quarupi, ritual em que os povos indígenas do Xingu homenageiam os seus mortos ilustres. Qual é a particularidade dessa tapeçaria, Henrique? Ok, essa tapeçaria aqui é baseada numa história de uma índia que teria desencarnado e do lado de lá ela fica olhando o que foi feito com a terra dela. Me encantaría